Eu dei aula dessa disciplina segunda-feira também, e um dos alunos, ele disse assim, que essa disciplina consegue agradar todos os gostos, porque ela tem bastante teoria e ela tem bastante conta. Então, é aquele equilíbrio. Temos teoria e temos conta. Então, ela consegue agradar aqueles que gostam de teoria e também aqueles que gostam de contas. Não fica aquela coisa maçante, né? Não tem muita só teoria ou só conta. E nós vamos falar hoje sobre gestão e análise de custos. Bem, para falar dessa disciplina, nós precisamos fazer algumas revisões de alguns conceitos da matemática que nós, em algum momento da nossa vida, nós estudamos, seja lá no ensino fundamental, no ensino médio, ou até mesmo aqui na graduação. Então, nós vamos fazer uma revisão desses conceitos matemáticos que são importantes para analisar a questão do custo e que nós, em algum momento da nossa trajetória acadêmica, nós já vimos ele. Bem, então, para iniciar, o livro nos traz o conceito da palavra matemática. O que significa matemática? Para entender a palavra, o sentido do termo matemática, nós precisamos separar essa palavra em dois. Vou pegar minha caneta. Por quê? Cada parte dela significa algo específico. Matema significa explicar e entender. Tica significa arte ou técnica. Então, matemática significa a arte de explicar, de entender ou ainda explicar algo por meio da técnica. Então, a matemática, ela vai fazer uso de técnicas para explicar uma realidade. Entendendo essa realidade, isso vai fazer com que os gestores tomem melhores decisões. Então, é sempre importante para que nós, gestores, nós conhecemos de fato qual é a nossa realidade. E isso pode nos ser mostrado por meio da própria matemática. Então, se eu quero saber, por exemplo, se eu preciso contratar mais pessoas, então eu posso pegar o número da minha demanda, né? Se eu quero saber por quanto eu preciso vender a minha mercadoria, então eu posso analisar por quanto eu comprei essa mercadoria, quais são os custos que estão vinculados a essa mercadoria. Por isso que nós falamos que a matemática, ela é muito importante para nós, principalmente para nós tomarmos decisões de forma mais eficaz. Então, revisando esses assuntos da matemática, nós vamos começar a falar de razão e proporção. Quando nós fazemos comparações, nós estamos fazendo a proporção. Por exemplo, nós sabemos, a Genesa pode nos ajudar nisso. Nós sabemos que a nossa sobrancelha, uma sobrancelha, ela não é igual à outra. Quando nós pegamos duas sobrancelhas e começamos a comparar e verificamos, essa sobrancelha é menor, essa é maior, então nós estamos dizendo que elas não são proporcionais. O mesmo acontece com o nosso rosto. Nós sabemos que um lado, ele não é semelhante ao outro lado. Então, nós dizemos que as duas partes do rosto não são proporcionais. Agora, quando nós pegamos algo que são iguais, que são semelhantes, então, se a minha sobrancelha ela é semelhante, igual à outra, eu digo que ela é proporcional. Depois nós vamos nos aprofundar ainda mais nisso. Mas, por enquanto, observem esse quadro. Vocês acham que se trata de uma imagem de um corpo que é proporcional ou que não é proporcional? Não é. Não proporcional. Jéssica, Carol, vocês acham que não é proporcional. Por quê? No meu ponto de vista, não é nada proporcional. Justamente, muito bem, exato. Justamente porque as partes não são iguais, não são semelhantes, não é proporcional. Uma perna, ela é bem maior do que o restante do corpo. Então, a parte de cima é mais fina, a outra perna é maior. Então, trata-se de uma imagem não proporcional. E o livro fala assim, traz esse dado, que nós sabemos que a altura do corpo humano é aproximadamente 7 vezes a altura da nossa cabeça. Então, se nós formos medir o corpo, nós vamos perceber que a altura da nossa cabeça, 7 vezes ela, dá um corpo. Então, quando nós temos esse dado,
nós podemos representar isso numericamente. Então, nós vamos dizer que 1 está para 7. Isso quer dizer que a altura do corpo é 7 vezes a altura da nossa cabeça. 1 está para 7, ok? Uma cabeça está para 7 partes do corpo. É isso que eu quero dizer. E isso pode ser representado, né? Como que ficaria isso? 1 está, né? No caso, 1 está para 7. Então, eu posso representar assim, ou eu posso representar dessa forma. 1 está para 7. Ok? Bem, feita essa introdução, agora nós vamos nos aprofundar na razão e depois nós vamos nos aprofundar na proporção. O que seria a razão? A razão, ela é uma técnica matemática utilizada para realizar comparações, ou seja, utilizada para nós analisarmos as proporções, e ela é representada pelo resultado, né, dessas duas medidas, né, que no caso seria isso. Então, resumindo, por meio da razão, nós podemos realizar comparações, e essa comparação, ela vai se dar por meio das duas medidas. Por exemplo, 1 está para 7. Essa é a razão da análise daquele quadro. Vamos pegar esse exemplo. Bem, então, esse exemplo diz assim: uma universidade quer analisar a concentração de acadêmicos na área educacional. Dessa forma, calculamos o quociente entre o número de acadêmicos e a área da universidade. Portanto, a razão é o resultado dessa divisão. O que esse exemplo quer dizer? Que essa universidade, ela quer saber como que eu posso explicar? Quanto de alunos está para o total da área acadêmica? Então, aqui eu não tenho números. Eu posso dizer que o número de acadêmicos é A e a área da universidade é B. Eu quero analisar quantos acadêmicos está para a área da universidade. Então, eu posso dizer que A está para B. Se por acaso o problema ele nos desse os números, por exemplo, tenho 10 acadêmicos para uma área pegar uma área bem insignificativa, 15 metros quadrados. Então, eu poderia dizer que 10 está para 25. Depois nós vamos entender a simplificação disso. Mas, por enquanto, eu gostaria que vocês fossem pegando justamente isso, como construir essa razão. Vamos para outros exemplos que eu acho que pode ficar mais claro para vocês. Podemos verificar a razão conforme abaixo. Em uma receita de bolo, cada ovo corresponde a 4 colheres de trigo. Então, aqui já é uma receita dada. Se por acaso eu aumentasse a quantidade de ovos, para cada 2 ovos, eu saberia que eu teria que colocar 8 colheres de trigo. Mas pegando só o que está escrito aqui, para cada um ovo, eu vou utilizar 4 colheres de trigo. Então, a razão seria o quê? 1 está para 4. Façam vocês esse outro exemplo. Vamos supor que para outra pessoa, para cada 2 ovos, são necessárias 5 colheres de trigo. Como que ficaria? A razão seria 2 para 5. Muito bem. 2 está para 5. Próximo. Dos alunos de uma faculdade, os solteiros são 2 para 3. Como que ficaria? Está fácil. Como você acha, Jéssica, que ficaria? Eu 2 acho para que a 3? razão é 2 para 3. Muito bem, pessoal. 2 para 3. Bem, o livro vai trabalhando vários outros exemplos, que aí eu peço que vocês vão fazendo depois e acompanhando, porque senão a gente não vai conseguir dar conta de todo o conteúdo. Bem, mas esse aqui, ele é diferente e eu coloquei ele justamente para trazer para vocês a simplificação. Observem, a razão entre 20 minutos e 1 hora é
20 para 1. Como em cima está em minutos, eu posso transformar embaixo também para minutos. Eu posso transformar a horas em minutos. Então, eu posso colocar 20 está para 60. E aí, eu vou simplificando até conseguir encontrar uma razão que eu não consigo reduzir mais. Então, aqui, 20 está para 60. Eu posso... Agora, vamos entender a proporção. Então, a proporção é quando nós vamos fazer comparações. E eu posso fazer a proporção entre duas razões. Então, normalmente, o problema vai me dar uma situação em que eu tenho que fazer duas razões e depois comparar se elas são semelhantes ou não. Ou seja, se elas são proporcionais ou não. Observe nesse exemplo. Nesse exemplo, um gestor, ele quer saber se dois setores específicos, ou seja, o setor de suporte e o setor de implantação, eles são proporcionais no que se refere à quantidade de trabalhadores e à quantidade de trabalhadores que possuem um tipo de certificação. Então, o próprio exercício já me deu essa tabela, esses dados. Eu vou ter aqui o setor de suporte e o setor de implantação. No setor, então assim, eu tenho esses dados. No setor de suporte, eu tenho no total, 6 colaboradores. Dentre esses 6 colaboradores, 2 têm certificação. Já no setor de implantação, no total, eu tenho 9 colaboradores e apenas 3 possuem certificação. O que o livro quer é que nós comparamos o setor de suporte com o setor de implantação. Então, primeiro eu tenho que fazer a razão do setor de suporte, depois do setor de implantação, e eu vou comparar a razão desses dois setores para saber se elas são iguais ou não, ou seja, para saber se elas são proporcionais ou não. Então, começando pelo setor de suporte, eu tenho esses dados, né? Eu tenho 6 colaboradores totais e 2 têm certificação. Então, eu sei que a razão seria 2 para 6. Ok, coloquei lá 2 para 6. E aí, eu vou simplificando até chegar em um número que eu não consigo simplificar mais. Esse seria o setor de suporte. Depois, o setor de implantação. No setor de implantação, eu tenho lá um total de colaboradores de 9 e 3 possuem certificação. Então, eu sei que 3 está para 9. Vou reduzindo, reduzindo, até que eu cheguei em um número que eu não consigo reduzir mais. Comparando o setor de suporte para o setor de implantação, as razões são semelhantes. O setor de suporte, 1 está para 3, e o setor de implantação também, 1 está para 3. Então, a razão é igual. Eu posso dizer, então, que elas são proporcionais. Bem, então a questão da proporção normalmente vai vir exercícios desse tipo para vocês fazerem a razão de um setor, a razão de outro setor e comparar, ou às vezes algum exercício que pede para vocês fazerem 2 vezes a razão e depois comparar essas razões. Dentro ainda da proporção, nós podemos ter as grandezas diretamente proporcional e as grandezas inversamente proporcional. O que seria a grandeza diretamente proporcional e a inversamente proporcional? A diretamente proporcional, ela é aquela que, quando aumentar uma, vai aumentar a outra. O que seria as grandezas? As grandezas é aquilo que se mede dentro de um exercício. Então, nós vimos ali total de colaboradores. Então, essa é uma grandeza. Oi? Ninguém chamou? Tá, vamos ver um exemplo para ver se isso fica mais claro. Mas percebam que quando eu tenho um elemento no exercício que aumenta, o outro vai aumentar também. Vejam, se 3 pessoas consomem, ó, tenho aqui, 3 pessoas, é uma grandeza, consomem 6 litros de água por dia, 5 pessoas consumirão 10 litros de água por dia. O que eu tenho como grandeza aqui? Aquilo que eu vou medir, pessoas e litros de água. Quando eu aumento a quantidade de pessoas, eu vou aumentar a quantidade de litros de água que elas vão consumir. Então, percebam que uma grandeza, ela aumentou a outra. Isso é o que nós chamamos de grandeza diretamente proporcional. Ah, eu vou fazer um evento.
Se eu tenho essa medida, que 3 pessoas consomem 6 litros de água por dia, eu posso calcular para um evento de 6 pessoas, de 100 pessoas, quantos litros de água eu vou ter que fornecer. Sabendo que quanto mais eu aumento a quantidade de pessoas, mais eu vou aumentar a quantidade de litros de água que eu vou fornecer para essas pessoas. Porque é uma grandeza diretamente proporcional. Um número vai aumentar o outro. E a razão dessas grandezas, elas são semelhantes. Porque se a gente for de... Alguém está falando alguma coisa? Não? Porque se a gente dividir uma pela outra, sempre eu vou ter 0,5. Bem, e as grandezas inversamente proporcional? As grandezas inversamente proporcional é diferente. Enquanto na grandeza diretamente proporcional, quando eu aumentar o número, eu vou aumentar os outros números do problema. Na inversamente proporcional, quando eu aumento um elemento do meu problema, o outro vai diminuir. Por isso que nós vamos chamar de inversamente proporcional. Observem esse exemplo que o livro nos dá. 12 analistas trabalham 8 horas por dia para solucionar um determinado volume de chamada. A empresa vai aumentar o número de colaboradores de analista para 24 analistas. Se a empresa ela aumenta o número de trabalhadores, isso vai reduzir a carga horária para que eles atendam a mesma demanda de trabalho. Então, percebam, quando eu aumento uma grandeza, ou seja, quando eu aumento o número de analista, eu vou diminuir a outra grandeza, que é a quantidade de horas trabalhadas. Por isso que eu chamo isso de grandeza inversamente proporcional. Deu para entender a grandeza diretamente proporcional e a inversamente proporcional? Sim. Ótimo. Nossa, que frio que está aqui. Parece que está cada vez mais esfriando. Mas então tá, porque é importante que vocês aprendam esse conceito para a gente conseguir seguir, tá ok? Então, grandeza diretamente proporcional. Um número vai aumentar um outro. Grandeza inversamente proporcional, um número vai diminuir o outro. Bem, quando nós falamos das questões dessas grandezas diretamente proporcional, inversamente proporcional, nós sempre associamos isso à regra de 3. Quando eu falava da quantidade de pessoas por litro de água, se a gente aumenta a quantidade de pessoas, nós precisamos disponibilizar maior número de água, de litros de água, isso nós podemos calcular por regra de 3. Quem lembra da regra de 3? Nossa, eu uso muito a regra de 3. É o que eu mais uso. É a nossa base, né? Quase todas as disciplinas nós vamos ver regra de 3. Bem, então o que seria essa regra de 3? Nós temos regra de 3 simples e regra de 3 composta. Vamos iniciar por regra de 3 simples, depois eu vou passar pela explicação da regra de 3 composta. Na regra de 3 simples, nós vamos ter 3 valores conhecidos e uma incógnita. Então, se você lê o problema e vê que ele traz 3 números e quer descobrir um outro, vocês já podem pensar em utilizar a regra de 3 simples. Se for um problema que tem mais de 3 números conhecidos, 4, 5, 6, entre outros, aí vocês vão utilizar a regra de 3 composta que nós vamos ver a seguir. Na regra de 3 simples, nós vamos ter a regra de 3 simples direta e a regra de 3 simples inversa. A regra de 3 simples direta, elas vão ser utilizadas quando nós tivermos duas grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, se eu aumentar um número, eu vou aumentar um outro número, ou ainda, se eu diminuir um número, eu vou diminuir o outro também, aquilo que nós estávamos falando anteriormente. Então, você olhou para o problema, você viu que tem 3 números conhecidos, regra de 3 simples. Se você perceber que as grandezas que esse problema trabalha, uma vai aumentar a outra, ou ainda, se ela diminuir, a outra também vai diminuir, então vocês vão utilizar a regra de 3 simples direta.
Eu penso que a regra de 3 simples direta é a que nós mais utilizamos. Não é, Carol? É a que mais a gente utiliza. Isso. Então, vamos ver esse problema que o livro traz. Para realizar a implantação de um determinado sistema em 3 empresas, então aqui nós já temos uma grandeza, 3 empresas, são necessárias 45 horas. Caso esse sistema seja implantado em 8 empresas, qual será a quantidade de horas necessárias? Vocês olhando para o problema, vocês sabem que 3 empresas é 45 horas que desenvolve esse sistema. Se forem 8 empresas, vocês acham que esse tempo ele vai aumentar ou diminuir? Aumentar. Vai aumentar. Então, por isso, eu sei que é uma grandeza diretamente proporcional. Eu aumentei o número de empresas, então, com certeza, eu vou aumentar o número de horas necessárias para implantar esse sistema. E aí, eu vou jogar lá naquela regra de 3. Então, em 3 empresas, é necessário 45 horas. Em 8 empresas, é necessária quantas horas? Então, X. Depois, eu vou multiplicar cruzado. 3 vezes X, 8 vezes 45. Fiz isso, vou fazer a matemática básica. Ok? Então, essa é a regra de 3 simples direta. E a regra de 3 simples inversa. Na regra de 3 simples inversa, isso vai acontecer quando nós observarmos que se trata de grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, quando eu aumentar uma grandeza, a outra vai diminuir, ou pode ser que quando eu diminuir uma grandeza, a outra vai aumentar. Então, faz um movimento contrário. Vamos observar esse problema. Um veículo realiza um determinado percurso a 60 km por hora em 15 minutos. Caso a velocidade aumente para 90 km por hora, qual será o tempo gasto para percorrer o mesmo percurso? Bem, quando vocês olham para o problema, se eu aumento a velocidade do carro, o tempo para chegar no meu destino, ele vai diminuir ou ele vai aumentar? Diminuir. Diminuir. Então, percebam, eu aumento a velocidade e eu diminuo o meu tempo. Por isso que é uma grandeza inversamente proporcional. Eu aumento a velocidade e diminuo o meu tempo. Quando for inversamente proporcional, então eu vou fazer por regra de 3 simples inversa. Como que eu posso resolver essa regra de 3 simples inversa? Bem, para montar, é a mesma situação da regra de 3 simples direta. Então, eu tenho aqui em 60 km por hora, eu faço em 15 minutos. 90 km por hora, eu faço em quanto tempo? Mas na inversamente proporcional, ao invés de multiplicar cruzado, eu vou multiplicar lado a lado. Então, eu posso começar 90 vezes x, depois 60 vezes 15. E aí é só fazer a matemática básica. 90x é igual a 60 vezes 15. Aí, fazendo a matemática básica, eu tenho, então, a resposta, ok? Então, essas são as regras de 3. Carol, você usa também a regra de 3 simples inversa? Não, eu fazia o contrário. Para chegar a esse, eu ia fazer a regra de 3 simples e depois ia diminuir. Ia chegar no mesmo... No mesmo valor, no mesmo né? resultado. Bem, cada um pode ter uma forma diferente para resolver. Porque o que acontece? Porque a lógica é na tua cabeça, de como tu vai chegar, entendeu? Cada um vê de uma maneira o cálculo. O importante é que o resultado seja o mesmo, né? Exatamente. Eu usaria a direta e depois ia diminuir, que daí ia chegar ao mesmo valor. Entendi. O livro ainda ensina de uma forma bem mais complexa ainda do que esse que eu passei para vocês e do que esse que a Carol está falando. Mas o importante é chegar lá no resultado.
E a regra de 3 composta? Bem, a regra de 3 composta, ela é utilizada quando em um problema eu tenho vários elementos conhecidos. Então, eu sei que eu vou utilizar 3 impressoras por 10 horas, 4 dias. Então, eu sei exatamente os números desses elementos. Então, regra de 3 simples, eu uso quando eu tenho 3 números conhecidos e uma incógnita. Regra de 3 composta, quando eu tenho mais de 3 números conhecidos e uma incógnita. Eu vou ensinar uma forma de fazer, mas pode ser que vocês tenham também outras formas de fazer. Bem, primeiro, como eu particularmente resolvo a regra de 3 composta? Bem, eu vou separando o que faz parte do processo e o que faz parte do produto. Mas vamos ler primeiro o problema. Numa gráfica, existem 3 impressoras que funcionam 10 horas por dia, durante 4 dias, imprimindo 240.000 folhas. Tendo-se quebrado uma das impressoras e necessitando se imprimir em 6 dias 480.000 folhas, quantas horas por dia deverão funcionar interruptamente as 2 máquinas restantes? E aí nós precisamos, então, separando esses elementos que são conhecidos. Tá, então, como eu disse para vocês, eu separo o que é produto e o que é processo. Então, processo é aquilo que faz parte para produzir algo. E esse algo produzido é o que eu chamo de produto. O que eu tenho nesse problema como processo? Quantidade de impressora, quantidade de horas que essa impressora vai funcionar, quantidade de dias que essa impressora funciona e a quantidade do produto. Então, até aqui, essa primeira linha, eu trago para vocês essas informações iniciais. Quando eu falo de um problema específico, quando eu começo a falar do problema, eu já vou lá para outra linha. Então, nessa linha, eu sei que eu vou funcionar com 2 impressoras. Aqui eu estou colocando a quantidade de impressoras. Eu sei que eu vou funcionar com 2 impressoras porque uma quebrou. A quantidade de horas que essa impressora vai funcionar é que o problema ele quer saber. E a quantidade de dias é 6 dias. E o produto é a quantidade de folhas que eu vou precisar. Com 2 impressoras, com essa quantidade de dias. Então, 480.000. Depois, como eu faço? Eu separo por cores diferentes. Faço um X aqui de uma cor e faço um X aqui de outra cor. E depois eu multiplico as mesmas cores. 2 vezes 6, vezes X, vezes 240.000. Tem, então, lá meu resultado. Depois eu vou multiplicar a outra linha. 3 vezes 10 vezes 4 vezes 480.000. Tenho lá. Fazendo a matemática básica, eu tenho, então, essa quantidade de horas por dia para imprimir, então, 480.000 folhas. Bem, esse é o meu jeito de fazer regra de 3 composta. Carol, você usa uma outra maneira para fazer? Não, essa não. Essa não peguei o raciocínio de fazer diferente ainda. Tá. Então, às vezes, a maneira que eu estou falando aqui pode parecer um pouquinho complexa para pegar agora, mas assista um vídeo de novo, vai fazendo junto. Eu tenho certeza que vocês vão pegar rápido, porque é simples, é bem simples. Basta, assim, vocês conseguirem encaixar cada elemento no seu lugar. Alguém usa regra de 3 composta de forma diferente? Não? Então tá ok. Tá, pessoal, então lembrando que nesse tópico, nesse primeiro tópico em específico, nós estamos falando de uma revisão de assuntos que nós já vimos. Porcentagem é algo que nós já vimos, inclusive, em outras disciplinas. Por quê? Porcentagem é algo básico das disciplinas que envolve cálculos. Quem lembra o que é porcentagem? Vocês lembram, pessoal? A porcentagem? O que é a porcentagem? O que é porcentagem? Ele relaciona, tipo de 100, 10% a 10 pessoas. É isso? Isso. Bem, é isso que a Carol falou. A porcentagem
ela quer saber quanto que vai significar, quanto uma parte significa de um total. Ou ainda, quanto que isso significa em referência a 100. Vamos pegar aqui um exemplo. O piso salarial dos analistas de sistema é de R$ 2.130 e em setembro de 2016 ganharão um aumento de 8,65%. Qual será o valor que a categoria ganhará de aumento? Então, o que o problema quer saber aqui é quanto que 8,65% representa de um total de R$ 2.130, ou seja, de 100%. Então, eu sempre vou ter ali uma parte de 100%, né? Então, eu quero saber uma parte de um total. Aqui, R$ 2.130 é 100%, é um total, é o piso salarial. E aí, eu quero saber quanto é 8,65% de R$ 2.130. Vou fazer a regra de 3 simples. R$ 2.130 equivale a 100%. Quanto reais equivale a 8,65%. Vou jogar na matemática básica, então eu vou chegar em um valor de 184,24 centavos. Ok? Bem, pessoal, saímos então dessa revisão, né, de assuntos mais básicos. Agora nós vamos falar de contabilidade de custo, lembrando que essa disciplina sempre faz revisões de algum assunto que nós já vimos e também traz alguns conteúdos novos. Vamos falar então dessa contabilidade de custo, um pouquinho da história e o conceito da contabilidade de custo. Bem, então na introdução se fala-se novamente dessa importância de conhecer os custos da empresa, de ter informações contábeis para se tomar decisões empresariais. No início, os gestores, os administradores tomavam decisões com base na intuição, com base no senso comum. Porém, com o tempo, com esse processo de globalização, com o aumento da concorrência acirrada entre as empresas, começa-se a perceber a necessidade de ter informações gerenciais com mais qualidade. Então, nesse momento em que se percebe essa necessidade, começa-se a pensar nessa contabilidade de custo, de melhorar a contabilidade de custo, as informações relacionadas ao custo. Então, o livro começa a contar, a fazer uma introdução de que a contabilidade de custo, ela veio com a Revolução Industrial, algo também que nós já vimos em alguns momentos anteriores. Só para a gente contextualizar e lembrar vocês novamente, o que foi a Revolução Industrial? Antes da Revolução Industrial, nós tínhamos pequenos artesãos que trabalhavam, às vezes, em sua própria casa, fazendo produtos de forma manual, às vezes para sua própria subsistência e às vezes para trocar por outros produtos que eles necessitavam. Se nós formos perceber esse momento, perceber os custos dos artesanatos, eles eram muito pouco naquela época. Os custos, eles se voltavam apenas para a matéria-prima e para a mão de obra. Então, ali a gente não tinha máquinas e a gente tinha que se preocupar com a energia que a máquina consumia, com a depreciação dessa máquina, porque isso não existia. Eram pessoas que fabricavam para o seu próprio consumo ou ainda para fazer trocas. A Revolução Industrial, ela marca a chegada de máquinas no processo de produção. Então, vão surgir as grandes fábricas. As pessoas começam a se mudar da zona rural para mais próximo dessas fábricas, formando assim as primeiras cidades. E essas cidades, elas não estavam naquele momento preparada, estruturada para receber uma grande quantidade de pessoas. Não tinha saneamento básico, não tinha políticas públicas. Então, esse momento marca um momento muito difícil em termos social para as pessoas. Mas o que a gente precisa falar, né? Eu fiz esse contexto porque é um contexto bem geral e que nós já vimos em outras disciplinas. Mas o que marca a questão dos custos, nesse momento, é a chegada das máquinas no processo de produção, que vai fazer surgir novos custos que antes não existiam. E isso faz com que a mensuração, a quantificação desses dados se torne mais complexa, né, mais exigente. Então, é por isso que nós vamos ter a necessidade de ter uma contabilidade de custo um pouco mais complexa. E é dessa mensuração
que surge a contabilidade de custo. A contabilidade de custo antes, ela não estava assim muito preocupada com os custos em gerais, porque quase não tinham, né? Como eu falei para vocês, eram os materiais, a matéria-prima e a mão de obra. Depois começam a surgir essa necessidade de mensurar mesmo os custos. Então, os custos antes eles eram vistos dentro da contabilidade geral. Depois surge, então, um ramo específico da contabilidade para se tratar os custos. No início, então, dali da Revolução Industrial, estavam se preocupados em saber os custos das mercadorias vendidas, então, quais eram os custos e como isso poderia ser lucrado, né? E basicamente era isso, com os custos das mercadorias vendidas e com seus lucros. O que está aqui eu já falei, isso aqui também. Então, esse contexto histórico eu fui falando, né? O que é importante aqui destacar é a diferença do custo de mercadoria vendida e custo do produto vendido. Qual é a diferença entre esses dois custos? O custo da mercadoria vendida é quando não há processo de fabricação. Então, é uma empresa que ela compra mercadoria para revender, por exemplo, mas ela mesma não fabricou. Então, eu tenho ali o custo de mercadoria vendida. Agora, o custo do produto vendido é quando há processo de fabricação. Então, eu vou produzir taças. Então, passou ali por um processo de fabricação, depois eu vou vender, eu produzo e eu vendo. Então, eu vou considerar como custo do produto vendido. Tratando-se do conceito da contabilidade de custo, nós vamos ter alguns autores que trazem esses conceitos e nós podemos perceber que trazem os mesmos conceitos de formas diferentes. Nós podemos entender a contabilidade de custo como aquela que produz informações, como aquela que gera informações contábeis. Dentro da contabilidade de custos, nós vamos ter a coleta, a classificação e o registro de dados operacionais, que podem ser tanto em termos monetários quanto em termos físicos, e isso vai embasar a tomada de decisões. Então, como nós estudamos lá na disciplina de contabilidade geral, a própria contabilidade, ela traz o conceito de produzir informações. Quando nós voltamos para a contabilidade de custo, nós podemos relacionar isso com informações voltadas ao custo. Essa fase da contabilidade de custo é algo que nós estudamos e vimos lá na contabilidade geral. Então, primeiramente, se coleta dados, depois faz o processamento desses dados e depois gera informações desse dado coletado e processado. Os principais objetivos da contabilidade de custo são analisar as oportunidades, avaliar o desempenho, avaliar os estoques, atender exigências fiscais, controle gerencial, controle operacional, determinar o resultado, estabelecer parâmetros, formar preço de vendas, obter dados para o orçamento, planejar, tomar decisões. E agora o livro começa a trabalhar alguns outros conceitos importantes, principalmente para o nosso avançar da disciplina. Alguém falou alguma coisa? Não? Bem, vamos entender então o que são esses conceitos. Quando nós falamos de custo, é importante nós entendermos os gastos e as suas formas, os seus tipos também. Porque custo, ele é um tipo de gasto. E gasto, existem vários outros que às vezes se confundem. O que seria o gasto? O gasto, ele é um desembolso que a empresa faz, então é aquele dinheiro que a empresa retira ou algo que a empresa retira de si para adquirir algum produto ou serviço. Então, a empresa vai tirar dinheiro do caixa para comprar ou para pagar algo. Isso é gasto. O gasto, ele pode ser em despesa, custo, insumo, investimento, perda ou desperdício. Vamos entender cada um desses gastos. O que seria despesa? Despesa é um sacrifício que a empresa faz para adquirir algo. Nós estudamos isso na disciplina de contabilidade geral, não foi? Acho que nós vimos esses conceitos lá também. Mas despesa é isso. É um sacrifício que a empresa faz para pagar algo. Normalmente, as despesas são vinculados aos gastos da administração, da parte administrativa.
Se vocês forem olhar no exemplo do livro, vocês vão perceber que os exemplos citados estão todos vinculados à área administrativa. São gastos da área administrativa, são desembolsos que a empresa faz para pagar algo da parte administrativa. Já os custos, eles não estão vinculados à área administrativa, mas à área da produção. Então, são gastos que a área de produção ela vai ter. Os insumos também está relacionado com a área de produção. Muitos professores defendem que os insumos são matérias-primas secundárias, por exemplo, a embalagem que vai envolver no produto que é produzido ali dentro da instituição. Os investimentos. O investimento é um desembolso que a empresa faz para posteriormente adquirir ativos, às vezes aumentar o seu capital. As perdas. As perdas, elas acontecem de forma anormal e involuntária. É diferente dos desperdícios justamente por causa disso. Então, nas perdas, elas podem ser previsíveis ou imprevisíveis. As previsíveis é aquelas que o empreendedor sabe que vai acontecer. Então, se ele trabalha com um produto que é solúvel, ele sabe que se ele abrir esse produto só por abrir, pode perder, vai perder. Uma costureira, se ela compra tecidos para produzir roupas, ela sabe que ela vai perder, ela vai formar retalhos. Então, essas são perdas previsíveis. E as imprevisíveis são esses gastos anormais involuntários que o empreendedor ele não consegue ter uma previsão de que isso vai acontecer. Por exemplo, quando acontece incêndios, quando acontece enchentes. E os desperdícios? Os desperdícios são algo que traz prejuízo para a organização e é algo que nós poderíamos ter prevenido. Por exemplo, deixar a luz acesa de um ambiente que não está sendo utilizado. Isso é um desperdício. Lavar as mãos, deixar a torneira ligada. Desperdício. Retrabalhos, quando a gente faz algo que não é bem feito, a gente tem que refazer novamente. É desperdício também, porque em uma vez feito, a gente poderia ter feito, né, de forma bem feita. Então, por isso que são desperdício. O preço. O preço é o valor que você vai colocar na sua mercadoria ou ainda no seu serviço. A receita. A receita, ela é o valor total daquilo que você vendeu, né? Daquilo que você vai conseguir adquirir no final. Bem, então esses são os principais conceitos importantes para nós conseguirmos seguir, inclusive, para outras unidades. São conceitos que nós já vimos na disciplina de contabilidade financeira. E esses termos que nós acabamos de ver, e outros termos também, devem ser feitos de forma simples, para que todos da empresa consigam entender o que se está falando. A área de custo, ela tem um relacionamento com todos os outros setores, com todos os outros departamentos. Por isso que a linguagem ela deve ser feita de forma simplificada, envolvendo as pessoas da organização. Então, a gente pode perceber o custo na área financeira, na área econômica, na área contábil, entre outras. Então, a área de custo é uma área que se relaciona com outros departamentos e, por isso, a linguagem ela deve ser feita de forma objetiva, de forma simples, para que as demais pessoas compreendam o que a contabilidade de custo quer dizer, assim como o profissional de custo também precisa entender as outras áreas da organização. Então, de forma geral, nós podemos entender que a contabilidade de custo ela é uma subdivisão da contabilidade geral. Então, dentro da contabilidade geral, nós vamos ter a contabilidade financeira, contabilidade de várias coisas, né, de várias áreas que nós vimos lá na disciplina de contabilidade. E a área de custo, ela é uma subdivisão da contabilidade geral e ela vai se dedicar a produzir informações, a analisar, a estudar os gastos. Algumas empresas, elas dedicam um departamento de forma específica para os gastos. Mas eu, particularmente, nunca vi um departamento exclusivo aos gastos. Vocês já viram? Empresas que têm um departamento exclusivo para os gastos? Eu nunca vi. Eu também não. Já viu, Se não me Paulo? engano, a prefeitura tem.
Que bom. Interessante. Bem, vamos trabalhar conceitos mais específicos relacionados, então, à contabilidade de custo. A contabilidade de custo, ela tem os seus princípios. Sempre a professora vem aqui e fala de princípios, né? Então, a assistência social, ela tem princípios, o SUS tem princípios, as empresas, elas têm princípios, e a contabilidade de custo também tem princípios. Quando eu falo em princípios, eu quero dizer aquilo que orienta o fazer daquela coisa específica. Então, quando eu falo em princípios da contabilidade de custo, eu estou falando daquilo que orienta a contabilidade de custo. Quais são os princípios da contabilidade de custo? Os princípios da contabilidade de custo são princípio da realização da receita, princípio da competência ou da confrontação entre despesa e receita, princípio do custo histórico com base de valor, princípio da consistência ou uniformidade, princípio do conservadorismo ou prudência, princípio da materialidade ou relevância. Vamos começar pelo princípio da realização da receita. É simples, mas ele é o que orienta a contabilidade de custos. Às vezes, os princípios, eles são simples mesmo. Mas veja, aqui, esse princípio da realização da receita, ele quer dizer assim, que nós conseguimos saber o resultado, ou seja, se a empresa tem lucro ou prejuízo, quando acontece uma transferência de um bem ou de serviço para terceiros. Então, nós só vamos conseguir saber se a empresa teve lucro ou prejuízo se ela, de fato, vender as suas mercadorias, transferir seu bem para uma outra pessoa. Isso significa o princípio da realização da receita. Princípio da competência ou confrontação entre despesa e receita. Isso quer dizer, pessoal, que eu preciso confrontar a minha receita e a minha despesa. Então, o lucro, o prejuízo, ele só consegue ser. A gente só consegue ter informação de lucro ou prejuízo, como está a nossa empresa, se nós realizarmos essa confrontação. Então, eu pego a minha receita, vou comparar ela com a minha despesa, e aí sim eu vou conseguir saber se eu estou tendo lucro ou prejuízo. Tá, princípio do custo histórico com base de valor. O que significa isso? Quando nós vamos adquirir algum produto de um fornecedor, para saber o que eu gastei, o custo que eu tive, eu não vou pegar apenas o valor do custo que eu comprei do fornecedor. Eu preciso calcular em cima disso quanto que eu gastei para que essa mercadoria chegasse e se mantivesse na minha empresa. Então, eu comprei um produto lá de um fornecedor de Maringá, tá? Quanto que eu paguei nele? Foi X. Mas não é só isso. Eu preciso calcular e agregar no meu custo quanto que eu gastei com transporte para que esse produto chegasse na minha empresa. Quanto eu gastei com instalações para que esse produto continuasse ali na minha empresa, né? Então, tudo isso, ele precisa ser agregado no custo do produto. Eu tinha uma amiga que ela vendia bombons doce na faculdade. E ela, para calcular o preço de venda, ela apenas se baseava no que o concorrente fazia, né? Então, lá na padaria está vendendo um bombom por tanto, então aqui na faculdade eu vou vender por tanto. Quando nós começamos a estudar e a entender que como é o custo, nós sentamos para calcular, né? Para ver se ela estava tendo lucro, prejuízo, né? Como ela estava calculando. Ela estava no prejuízo, porque a padaria ela deve ter um fornecedor que faz mais barato para ela, enfim. E a minha amiga, ela estava pegando do mercado, né, que às vezes não era mais barato. Então, tudo isso precisa considerar. Quanto ela gastava com gás para produzir, quanto ela gastava com energia para manter. Então, tudo isso precisa estar agregado no custo para depois determinar o preço da venda. Princípio da consistência ou uniformidade. Esse princípio, ele quer dizer que o registro contábil, ele precisa ter uma consistência. Isso significa que nós não podemos ficar trocando
com muita frequência a forma de fazer esses registros. Então, eu não posso hoje adotar uma maneira, amanhã outra, depois outra e depois outra. Quando eu optar, então eu vou analisar bem qual é a maneira de fazer esse registro contábil. Depois de fazer esse registro contábil, eu preciso escolher essa forma, eu preciso manter ele durante um tempo, para que eu possa observar esses registros contábeis. Porque se eu fico mudando sempre, com muita frequência, isso pode comprometer os meus relatórios contábeis. Não que nós nunca podemos mudar, podemos, porém a gente precisa manter um certo tempo para que nós possamos verificar e analisar melhor, porque isso pode comprometer os resultados. Então, hoje eu não posso adotar o método PEPS, amanhã eu já acho que o PEPS não deu certo, vou fazer o EPS, depois a média ponderada, depois eu volto para o EPS, depois para o PEPS. Isso não é bom. Então, por isso que eu preciso manter uma consistência, uma uniformidade nos meus registros contábeis. Princípio do conservadorismo ou prudência. Bem, esse princípio significa que, quando nós tivermos em dúvidas, ou ainda nós tivermos várias opções, e nós não sabemos qual escolher, nós precisamos optar por aquela que seja mais prudente, que para nós apresenta-se como sendo a mais prudente e ainda como sendo a mais tradicional, porque assim nós vamos correr menos risco de errar ou ainda de escolher uma alternativa que ela não vai nos trazer resultados positivos na análise desses custos. Princípio da materialidade ou relevância. Bem, esse princípio, ele gera alguma polêmica, mas é o princípio. Esse princípio, ele nos diz que quando existe algo muito pequeno, muito insignificante, isso não precisa de um procedimento contábil rigoroso. Não significa que nós não precisamos contabilizar, não é isso. Significa que o método para contabilizar isso não precisa ser rigoroso, não é necessário que isso seja rigoroso. Então, se hoje eu compro uma gotinha para colocar em uma máquina que é 10 centavos. Aí eu só vou comprar esse produto depois de 2 anos novamente. Então, ele não precisa ter um procedimento contábil rigoroso, mas precisa ser contabilizado. Então, esses são os princípios que orientam a contabilidade do custo. Então, o livro, quando ele fala dos gastos, ele traz um conceito básico e depois ele vai se aprofundando. Eu percebo que esse livro, às vezes, ele é muito repetitivo. E, às vezes, como a gente já se aprofundou anteriormente, aqui eu não coloquei de novo, mas eu reforcei algumas ideias. Bem, então, a gente sabe que o custo é aquele desembolso que a empresa faz vinculado ao processo de produção, ao processo de fabricação. E os custos, eles podem ser classificados como custo fixo ou variável, custo direto e custo indireto. O que seriam esses custos? O custo fixo, ele não é dependente do volume produzido. Então, se a empresa produz muito ou produz pouco, ele vai ser o mesmo. Por exemplo, aluguel, salário. Então, se a empresa produzir nesse mês pouco e no outro mês muito, nos 2 meses ela vai pagar o mesmo valor de aluguel, o mesmo valor de salário. Isso seria os custos fixos, aqueles que não variam conforme a produção, o volume de produção da empresa. Já os custos variáveis é aqueles que vão sofrer alteração conforme o que a empresa produzir, conforme o volume que a empresa produzir. Então, se a empresa produz muito, esses custos eles vão se elevar. Se a empresa produz pouco, esses custos vão diminuir. São exemplos de custo fixo, a matéria-prima, as horas das máquinas em produção. Então, tudo que sofrer alteração com o volume de produção, nós vamos considerar custo variável. Aquilo que não sofrer alteração com o volume de produção, nós vamos chamar de custo fixo. E custos diretos e indiretos. O que seria esses custos direto e indireto? É simples também de entender. Os custos diretos são aqueles que estão diretamente no produto e eles são possíveis de ser identificados, são possíveis de ser quantificados.
Agora, os custos indiretos são aqueles que nós não conseguimos identificar com facilidade. Nós vamos ver isso em alguns exemplos e eu penso que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Mas, por enquanto, guardem isso. Custo fixo, eles não dependem do volume da produção. Custo variável depende do volume da produção. Custo direto, ele está diretamente no produto, como matéria-prima, né? E é fácil de ser identificado. Custos indiretos, nós não conseguimos identificar com facilidade. Nós vamos ainda se aprofundar nesse assunto. Depois, o livro fala das classificações dos custos. Os custos, eles podem ser classificados quanto à tomada de decisão, quanto à identificação e quanto ao volume produzido. Ele se classifica quanto à tomada de decisão se aquele custo ele é relevante ou irrelevante. Ele se classifica quanto à identificação se esses custos eles são diretos ou indiretos, que nós estávamos falando agora. Direto é aquele que vai diretamente no produto e é possível de ser identificado. Indiretos são aqueles que nós não conseguimos identificar com facilidade. E ele também se classifica quanto ao volume produzido, se são custos fixos ou se são custos variáveis, que nós também acabamos de estudar. Então, essa é a classificação dos custos. Normalmente, existem muitas confusões em relação ao que é custo e o que é despesa. E o livro, ele abre uma parte para explicar para nós a diferença de custo e de despesa. Basicamente, os custos é aquele desembolso que se faz na área de fabricação, de produção, e as despesas é aquele desembolso que se faz com a área administrativa. Os custos, eles estão diretamente nos produtos, enquanto as despesas, elas não estão diretamente na produção. Vamos imaginar assim, um vendedor, ele pega o telefone para fazer ligações, para conversar com o cliente, oferecer produto, ele não tem os seus gastos direto no produto. Por isso, é despesa essa ligação que o vendedor faz. Custo é algo que está relacionado à produção. Então, se o administrador ele faz contato com o fornecedor para negociar, ele não está tendo esse gasto direto na produção. Então, por isso é despesa. A parte administrativa, os gastos, os desembolsos que se tem na área da administrativa é considerada despesa. Agora, os desembolsos que se faz com a área de produção é considerado custo. Então, por isso que ali no final, o livro fala que os custos estão vinculados à atividade fim, né? Então, é o próprio produto que se vai vender, a produção daquele próprio produto em si. As despesas é a atividade meio, então é a negociação que o administrativo faz em relação à compra e à venda dessas mercadorias. Tudo que tiver relacionado à parte administrativa, despesa. Relacionada à área de produção, vocês vão classificar como custo. Bem, por aqui muito frio, parece que tá cada vez mais frio. Aí tá frio também, pessoal? Tá ficando mais frio? Sim, Mas aqui no Rio Grande do Sul tá terrível. Nossa, que tá muito frio. Eu tô até... Aqui tá muito frio, que até fui fazer um café para ver se melhora, porque tá difícil. Café, uma hora dessa? Consegue dormir depois? Mas capaz que não. Chegando 5 horas eu já não tomo café, mas eu tô querendo tomar um chá bem quente. E, nossa, eu acho que eu nunca dei aula tremendo, assim, tá muito frio, muito frio. Então tá bom, pessoal, vamos lá. Deu tempo de esquentar um pouquinho, mas estamos terminando. Às vezes, quando a gente fala muita teoria, fica muito cansativo para vocês. Eu lembro de um momento que eu estava abrindo para fazer os exercícios na sala, fazendo as autoatividades, mas eu não dava conta de falar de todo o conteúdo. Mas quando for uma disciplina que tem um pouco menos de conteúdo, a gente consegue trabalhar dessa forma. Porém, fica a dica aqui, pessoal, de fazer esses exercícios mesmo durante a semana. Tira uns 30 minutos durante o dia, ou às vezes um pouquinho, uma hora ali no dia, na semana, já consegue contribuir para fixar ainda mais esses conteúdos, ok? Sim. Os custos direto é aquilo que a Carol falou, tá certo?
é aquilo que vai diretamente no produto, na produção, e eles são fáceis de ser identificados. Os indiretos, eles também estão relacionados com a produção, por ser custo, não despesa, mas que eles não são fáceis de ser identificados. E agora nós vamos aprender como calcular os custos diretos, que são aqueles fáceis de ser identificados, como calcular os indiretos, que são aqueles que nós não conseguimos identificar com facilidade. Por exemplo, a energia que a máquina gasta para produzir. É um custo porque está relacionado à produção, e é indireto porque nós não conseguimos identificar e mensurar com facilidade. Então, parece que é mais difícil para conseguir calcular, porque a gente não consegue identificar. Então, nesses custos indiretos, nós vamos utilizar uma técnica chamada de rateio. Mas vamos lá para o custo direto, que é aqueles que estão diretamente na produção, no produto, e nós conseguimos identificar com facilidade. O exemplo que a Paula citou, matéria-prima, e também nós temos mão de obra. E o livro, ele vai falar como calcular matéria-prima, vai citar alguns instrumentais que nós podemos utilizar para calcular mão de obra. Bem, então, a questão do material, quando nós vamos fazer o custo desse material, nós vamos multiplicar a quantidade consumida pelo preço unitário do material. Então, aqui nós vamos multiplicar a quantidade do produto que você comprou pelo preço unitário desse produto que você adquiriu. Vamos ao exemplo. Vamos supor que será necessário comprar 100 kg de algodão. Então, aqui eu já tenho a quantidade consumida, a quantidade que eu vou comprar, a R$ 5,00 o quilo. Então, para eu saber qual seria o custo disso, eu preciso multiplicar a quantidade que eu comprei pelo preço que eu comprei. No caso desse exemplo, eu vou multiplicar 100 por R$ 5,00. Então, eu vou ter aqui o meu custo de R$ 500. Simples, né? Essa forma de calcular? Sim? Não? Sim. Bem fácil. Multiplica a quantidade que eu comprei pelo valor dessa quantidade de forma unitária. Algo importante. Josileia abriu o microfone, quer perguntar? Não, só tô. Agora que eu entendi o que você tava falando aqui. Tava pensando. Porque eu acabei de comentar aqui em casa, a gente não, eu, né? Trabalho com bolo, às vezes, e eu parei por um tempo justamente por não saber fazer essa questão aqui, esse orçamento aqui. E aí parece ser tão mais prático, né? E a gente bate a cabeça com tanta coisa. Ah, que interessante, Josi. Depois a gente vai entrar justamente nessa questão dos bolos. A gente vai citar um exemplo. Bem, então, algo importante para a gente saber que o livro traz é que quando eu vou tirar dinheiro para comprar, eu vou chamar isso de creditar. Então, eu tirei dinheiro do meu balanço, do meu ativo, para comprar um produto, eu estou creditando, ou seja, está diminuindo esse dinheiro. Agora, quando esse produto ele entra no meu balanço patrimonial, no meu ativo, como estoque, eu estou debitando, está aumentando o valor do meu ativo. A mão de obra. Mão de obra também é um custo direto. Por quê? A mão de obra que trabalha diretamente com aquele produto, pegando aquela matéria-prima, transformando em produto final, é um custo direto, porque está diretamente no produto. Então, vamos saber como calcular. Na verdade, às vezes nós pensamos que o custo da mão de obra direta, ela é apenas o salário, mas não, existem vários outros custos da mão de obra, por exemplo, férias, 13º, FGTS, entre outros. E o livro, ele faz a sugestão desses dois instrumentais para que nós possamos anotar e calcular certinho o custo da mão de obra. Então, ele sugere essa tabela em que nós vamos calcular, né, a insalubridade, a 13º, férias, né, enfim, todos os outros direitos, e depois, no final, nós vamos ter a soma desse custo. Além disso, existem outros, né, outro instrumental que o livro sugere, que nós podemos, então, ir preenchendo e calculando só para a gente ter uma organização
do custo da mão de obra. Quem lembra do método PEPS, o EPS e a média móvel ponderada? Que nós estudamos na disciplina de contabilidade geral. Sim, não? Sim. Carol lembra? Paula lembra? Lembro. Lembrei, meio que por cima aqui, lembrei. Diego lembra também? Sim, o primeiro produto, o PEPS é o primeiro produto, né? E o EPS é o último. Isso, muito bem. Esse livro, ele não se aprofunda no método PEPS, o EPS e média móvel ponderada. Ele só traz para nós o que é e só. Mas, de qualquer forma, depois eu vou mandar um link para vocês lá no grupo do WhatsApp, novamente, caso vocês queiram se aprofundar no assunto. Porém, como o livro ele não trabalha de forma aprofundada, eu penso que isso não cai na prova de vocês de forma aprofundada. Mas, de qualquer forma, eu vou enviar o link para que vocês relembrem, caso vocês queiram e achem necessário. Então, o livro ele só trabalha o que é o método PEPS. O método PEPS é aquilo que o Diego estava falando. Primeiro que entra, primeiro que sai. Então, eu tenho aqui esses dinossauros. Meu esposo coleciona dinossauro. Eu tenho esses dinossauros. Então, vamos pensar que eu tenho uma loja de brinquedos. Esse primeiro dinossauro que entrou no método PEPS, ele é o primeiro que vai sair. Então, entrou esse, depois entrou o laranjado, depois entrou o verde. Então, quem entrou primeiro é o primeiro que eu vou sair, primeiro que eu vou vender. Depois, o laranjado entrou, é o segundo que eu vou vender. E depois é o verde, então ele é o terceiro que eu vou vender. Isso acontece muito com os produtos de supermercado, quando vai se organizar os estoques, coloca primeiro aquele produto que tem validade mais próxima, depois o que tem a validade um pouco mais próxima e por último aquele que vai vencer bem depois. E isso vai fazer com que a rotatividade daqueles produtos que chegaram primeiro, que tem um prazo de validade mais próximo, saia. E eu considero esse método interessante quando a gente pensa em produtos perecíveis. Inclusive na própria gôndola também, se vocês perceberem, os produtos que vencem depois está lá no final. Por isso que a professora, quando compra, já pega lá o produto do final. Porque eu sei que normalmente os que estão lá no fim é o que tem, né, uma validade maior. É interessante a gente pensar em supermercado. Não sei se vocês já perceberam que aqueles produtos que nós consumimos mais, arroz, feijão, aquilo que nós de fato vamos no mercado para comprar, ele sempre está bem longe. Então, para a gente chegar nele, nós precisamos passar por mercadorias que nós não vamos lá para comprar isso. Mas às vezes, por passar, a gente vê um preço, ai, que interessante, ai, chocolate, me dá vontade de comprar. Então, e aí a gente acaba levando. Então, por isso que os produtos arroz, feijão, eles sempre ficam localizados mais longe. Dentro do supermercado, seria muito interessante fazer uma pesquisa para a gente analisar essas estratégias, porque tem bastante. Bem, esse é o método PEPS. Oi? Eu que trabalho no mercado, toda vez que a pessoa passa no caixa, né? Ela sempre fala, é verídico, sempre falar isso ali. Ah, eu vim buscar só tal coisa. Aí pega chocolate, pega salgadinho, pega isso, pega aquilo, sabe? Sempre lembra que tem mais alguma coisa, sempre dá vontade de comer mais alguma coisa, né? Isso é certo, realmente. Sim, e nós, enquanto empresa, a gente precisa pensar nessas estratégias para o nosso cliente consumir mais, né? Para a gente ter mais lucro. Acho que eu já cheguei a falar com vocês lá no primeiro semestre sobre as cores da empresa, porque as cores, elas influenciam no comportamento do cliente. Então, se você quer que o seu cliente demore ali, você precisa trazer uma cor para a sua empresa que seja aconchegante, que ele se sinta bem, que ele queira ficar ali, que traz tranquilidade. Agora, se o objetivo da sua empresa é que o cliente chegue, pega a comida e sai, porque de fato tem empresas que produzem comida rápida, né? Às vezes até o próprio objetivo da empresa é fazer uma empresa menor. Se o seu objetivo é fazer uma empresa, ter uma empresa cujo objetivo é que o cliente chegue e sai logo, pegue o que ele quer e vá embora, então você precisa ter as cores da sua empresa que, que causa uma sensação assim de estresse, né, no cliente, que ele chegue e pegue e ele não queira ficar ali por muito tempo. Então, tudo isso precisa ser muito bem pensado, né, e calculado também.
Bem, nós falamos do método PEPS, acabei fazendo algumas outras associações que eu acho interessante de estudar dentro da administração. Agora vamos ver o método EPS. O método EPS é aquele que nós chamamos de último que entra, primeiro que sai. Então, vamos supor que esse dinossauro, ele entrou primeiro, esse marrom, ele entrou depois, e esse aqui, ele entrou por último. Qual vai sair? O laranjado, que chegou por último, ele vai sair para o primeiro. Depois, nós vamos sair com o marrom, e depois, por último, nós vamos sair com o verde. Então, o último que entra, primeiro que sai. Média móvel ponderada. Essa média, o que que ela vai fazer? Ela vai calcular os custos de todos os produtos que entraram na empresa. Então, eu vou calcular o produto do meu dinossauro verde, do dinossauro marrom e depois do dinossauro laranjado. Então, calculo o custo das minhas mercadorias e faço uma média desses custos para saber quanto está os meus custos. Então, esses são os 3 métodos para se avaliar o estoque. Bem, os custos indiretos. Os custos indiretos são aqueles que eu disse a vocês que são mais difíceis de ser identificados. Os custos, por ser custos, estão diretamente na produção, porém, é difícil de mensurar ele, de observar ele, de saber exatamente quanto foi para cada produto. Porque quando nós calculamos o custo do produto, nós precisamos pensar nesse produto de forma unitária. Então, se eu faço bolo, qual foi o custo do meu bolo de laranja? Qual foi o meu custo do bolo de morango? Né? Então, eu preciso pensar nele e calcular o preço em cima daquele produto. Então, é difícil de calcular. Por exemplo, energia elétrica. Eu não consigo saber quanto o bolo de chocolate ele gastou de energia elétrica. Oi? Alguém falou alguma coisa? Pensei que alguém tinha chamado. Então, eu não consigo calcular isso daquele produto. Então, aqui, ele dá, inclusive, um exemplo de bolo. Fala assim, que uma panificadora gastou de energia elétrica R$2.000. Produziu 100 bolos, 40 de chocolate, 10 de morango, 10 de nozes e 40 de baunilha. E devido à falta de um apontamento que mede a quantidade de horas que a bateria trabalhou para cada bolo, temos um custo indireto. Não dá para saber quanto de energia a batedeira gastou com cada bolo. Ou seja, não sabemos dizer com precisão se o bolo de chocolate gastou mais energia elétrica do que o bolo de baunilha. E nós vamos entender como calcular isso. Mas de imediato, nós precisamos saber de algumas terminologias. Nós vamos chamar de custo indireto de fabricação quando se trata de um produto de produção, e nós vamos chamar de custo indireto de serviço quando se trata da oferta de fato de um serviço. Então, quando nós nos depararmos com uma situação de custo indireto, vocês precisam utilizar o método de rateio, que talvez vocês podem conhecer por outro nome. O método de rateio acontece quando eu pego o valor dos meus custos e vou distribuindo porcentagens pelo meu produto. Posso fazer isso por departamento também, que nós vamos ver. Então, aqui nesse exemplo, uma empresa, como funciona o rateio? Nós vamos ver. Uma empresa, ela teve os seus custos de R$50.000. Dentro desses R$50.000, ela conseguiu identificar que 20.000 se tratava de custos diretos, ou seja, aqueles custos que nós conseguimos identificar. Então, foi fácil para ela saber quanto esses custos diretos eram do produto A, eram do produto B ou eram do produto C. Por exemplo, vamos pensar ainda na panificadora, ovos, né? Ovos. Os ovos, nós sabemos exatamente quanto nós gastamos no bolo A, no bolo B e no bolo C. É fácil de ser identificado. Então, desse total de custo de R$50.000, 20.000 são custos diretos. E aí, restaram aqui R$30.000. Então, eu sei que R$30.000 desse custo é custo indireto. E aí, eu vou fazer o quê? O método de rateio. No método de rateio, eu vou distribuir esses custos indiretos para cada produto. Eu posso pensar dessa forma. Qual desses produtos
eles vendem mais. Ah, professor, é o produto B. Produto B é o que eu consigo ter mais saída, mais vendas. Então, eu vou distribuir uma porcentagem maior de custos indiretos para esse produto. Então, 45% do meu custo indireto, ele vai para o produto B. Tá? Agora a gente vai pensar qual é o segundo produto que eu vendo mais. Professor, é o produto C. Então, eu vou distribuir 40% dos meus custos indiretos para o produto C. E qual é aquele que quase não vende, que vende muito pouco? É o produto A. Então, eu vou distribuir uma menor porcentagem para o produto A. Dessa forma, eu consigo, então, distribuir todo o meu custo indireto, aqueles custos que eu não consigo identificar quanto cada produto consumiu. Então, isso seria a forma de rateio. Vocês conheciam já por outro nome? Eu usava essa forma, e, no caso essas informações, mas eu não sabia que era esse o nome. Ah, que bom, Paula. Mas eu usava outra porcentagem, eu usava 30%. Como você estabelecia a porcentagem? É que eu fazia técnico em administração. Aí aí numa dos trabalhos do técnico, ele pediu para mim montar uma empresa. E aí o professor foi me ajudando a fazer era para ser, vamos supor, fantasma, só de fachada. Só que como aí eu decidi sair com ela do papel. Tirei ela do papel, na verdade. E aí ele me orientou que eu botasse 30%, que era o custo que daria de gás, luz e energia. Interessante. E essa E empresa água. fictícia era de qual ramo? Doce. Doce? Mas foi Interessante. só terminar o curso que acabou a empresa, né? Interessante, Paulo. E aí, o E que realmente dá bem certinho o prof. é, né? A distribuição dá bem certinho. Mas aquilo que eu e a Paula nós estamos falando vem bem de encontro com essa ideia desse slide, que a escolha pela porcentagem e de como fazer esse rateio vai depender muito das características da produção. Então, assim, existem algumas sugestões que eu vou mostrar para vocês de como distribuir isso, como calcular, mas isso vai depender muito de cada empresa. Às vezes, e que eu vejo isso dar muito errado e muito mal, é a gente querer pegar um padrão de uma empresa, talvez uma mundial, uma multinacional, uma empresa que tem uma cultura, uma forma totalmente diferente, e tentar encaixar na nossa empresa. Às vezes, uma empresa bem menor, de médio porte, isso às vezes não dá certo. Então, a escolha vai depender de cada característica da empresa. E qual o ramo? Oi? E qual o ramo que é? Porque não Qual adianta o tu ramo? aplicar essa técnica numa empresa de roupa, porque normalmente, se tu é uma empresa pequena de roupa, vamos supor, tu não vai ter um local de um primeiro momento, tu vai fazer na tua casa. Mas de doce, mesmo que seja pequeno, tu vai ter gasto. Tu vai fazer bolo, tu vai ter um gasto que com roupa tu não tem. Exatamente. A gente precisa olhar para o nosso negócio e tentar entender o que vai nos atender da melhor forma, né? Eu até sugeri aqui nesse rateio a gente pensar qual produto que sai mais para a gente distribuir. Mas cada empresa tem as suas características, tem a sua demanda, e a gente precisa tentar encontrar uma forma que melhor atende a nossa realidade. De repente, se a gente for pensar em métodos, melhor forma que nos traz informações mais precisa diante daquela realidade que nós temos. Tá, então, o rateio ele pode ser feito assim por produtos e ele pode ser feito também por departamentalização. Então, o que seria essa departamentalização? Acho que isso é fácil de compreender. Departamentalização é a setorização da empresa por especialidades. Então, dentro da empresa, eu vou ter o departamento de marketing, o departamento financeiro, o departamento de recursos humanos. Então, são setores, são segmentos especializados em uma determinada área, onde as pessoas e as máquinas que ali trabalham vão fazer atividades semelhantes, especializadas. Então, isso é o departamento. Quando a gente pensa no rateio por departamento, isso significa que nós vamos pegar essas despesas dos custos, despesa não, custos indiretos, e nós vamos fazer o rateio
por cada departamento. Então, por exemplo, a água, custo da água, custo da energia elétrica, são custos indiretos, porque dificilmente nós vamos conseguir saber quanto o departamento comercial ele vai consumir, quanto o departamento de montagem, quanto o departamento de produção ele vai consumir de água e de energia elétrica. Então, nós podemos fazer, então, um rateio. Nesse caso, a pessoa que pensou no rateio estabeleceu de água 10% da área comercial, 10% para o departamento de montagem, 20% para o financeiro e 30% para a produção. Energia elétrica pensou assim: 5% para a área comercial, 45% montagem, 10% financeiro e 40% de produção. Então, pense, a pessoa, ela definiu isso, mas isso não está totalmente fora. Vamos pensar quem é que vai gastar mais energia dentro de uma empresa que tem a parte ali de processo de produção. É a área de produção, que normalmente vai ter mais máquinas, né? Ou ainda a área de montagem, que também tem mais máquinas. Então, assim, não está totalmente fora. A gente pode pensar nos gastos com energia elétrica também por metros quadrados, no gasto de água por metros quadrados também. Então, o setor de produção tem um metro quadrado muito maior do que a área comercial. Então, eu vou distribuir os meus custos conforme a área quadrada. Então, vai mais para a produção do que para o comercial. Então, às vezes, no comercial, eu tenho ali 2 computadores, um computador. Na área de produção, dependendo do tamanho da empresa, eu vou ter muitas máquinas. Então, a gente pode distribuir os custos de energia, de água, ou ainda de aluguel, de IPTU, por metros quadrados também. Bem, então aqui no setor de departamentalização, para distribuir os custos, então se pensou dessa forma. E depois vai se fazer a conta. 10%, como está em porcentagem, eu preciso sempre dividir por 100. Então, eu vou pegar o total da água, no caso, R$ 2.000, multiplicar por 0,10, que é 10% dividido por 100. Então, eu vou ter aqui R$ 200 da área comercial. Isso vai acontecer também para a área de montagem, financeiro e produção, esses cálculos. Fazendo o cálculo desses gastos, depois coloca nessa tabelinha para a gente conseguir analisar.